Nossa convidada hoje é a Graziele Crisol, ela que foi auxiliar de arbitragem, está nos Estados Unidos. Ela já entrou aqui na live, vai participar com a gente. Vou mandar um convite para a Graziele, para poder falar com a gente. Está lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Vamos ver aqui a conexão da Graziele. Maurício Rossi, um abraço, Maurício. Boa noite, Maurício. Estava há pouco lá na Rádio Crack Neto, fazendo o jogo do Real Madrid. Grazi, tudo bem? Oi, galera, tudo bem? Boa Curtindo o noite. calorzão aqui na Califa. Você está na Califórnia, né? Isso aí, tô na Califórnia. Seja a nossa repórter, Grazi. Quantos graus está na Califórnia aí nesse momento? Putz, gente, deve estar uns 40 graus aqui. Caramba, aqui caiu para 16 em São Paulo e choveu hoje, fez frio. Nossa. Mudou muito o tempo aqui. E como que tá? Você tá de férias, por acaso? Você tá curtindo férias na Califórnia? Bom, na verdade, nós estamos parados por conta do Covid, né? Então, as empresas, a grande maioria, mandou todo mundo embora, inclusive a minha. Na verdade, não embora, né? A gente não pode trabalhar porque eu trabalho numa escola de inglês, né? A gente Isso, trabalha aí com você me passou. muito estudante internacional. Então, como não está entrando, né? Eu cuido do Brasil e não está entrando nenhum brasileiro, então eu estou numas férias forçadas. E como está funcionando, né? Porque, Grazi, existe uma restrição aos brasileiros para irem aos Estados Unidos, né? Nesse momento, vocês não têm nenhuma perspectiva, não tem nada de informação, vai ter que esperar diminuir o número de casos no Brasil para que, quem sabe, os Estados Unidos possa abrir as portas, normalmente, para os brasileiros irem aí estudar, aperfeiçoar o inglês, por exemplo, que você, com certeza, é mais para esse lado, não para o brasileiro turista que vai para conhecer Los Angeles, Califórnia, Disney, entre outros lugares que tem nos Estados Unidos, Nova York, Miami, o que seja, o que for. Mas no seu caso, aí, isso depende muito da questão de como vão cuidar daqui do corona em relação ao que você vai ter aí de brasileiros. É complicado, Fred, porque as notícias aqui mudam toda hora, né? Os casos estavam melhorando, devido às manifestações, as pessoas ficaram juntos, aí voltou a piorar. Então, assim, nós tínhamos um prazo aí, mais ou menos, para esperar uns 60 dias, foi que o Trump falou, né? Até poder permitir entrar esses student visa e os turistas brasileiros, tá? E alguns outros países. Mas no caso do Brasil, que é o Seu público que eu caso. cuido, a gente estava com essa expectativa que em 60 dias se normalizava. Mas agora fala-se de um segundo pico muito forte aqui nos Estados Unidos. A gente está torcendo que isso não aconteça, mas devido a essas manifestações que as pessoas acabaram ficando de máscara, mas estavam muito juntas. Algumas não usavam máscara. Então é complicado. Não dá. Eu costumo falar para os estudantes, não tem um prazo para eu determinar, né? Então eu tenho um monte de estudantes, tenho mais de 50 estudantes brasileiros na espera e a gente fica renovando o I-20 até eles conseguirem entrar. Caramba. 50 para chegarem aí e ir para o curso de vocês, é isso? 50 já fechados, tá? Com Fecha. documentação já pronta e visto já tirado. É que não conseguiram vir. É muito brasileiro, Presta. Está todo mundo querendo vir para a Califórnia, viver a vida sobre as ondas. É mesmo, mas o brasileiro que vai e procura. Qual que é o nome da escola, Grazi? Qual que é o nome? Language Systems. Language Systems. Quem Isso. procura a Language Systems normalmente quer estudar para trabalhar e estudar para melhorar o inglês. O que busca o brasileiro que procura vocês, Grazi? Bom, o grande público brasileiro, né, o interesse maior é migrar para os Estados Unidos. E eles acabam iniciando esse processo com visto de estudante, porque todo mundo precisa aprender inglês, né? Porque é a língua nativa daqui. Sim. Porém, né, tem muita gente que me pergunta, mas eu não falo nada de inglês. Bom, todo brasileiro consegue se virar aqui, porque nós falamos muito bem o portunhol, né? Então, com portunhol, com português, um pouco espanhol, a gente consegue se virar aqui, mas é muito importante que você aprenda a língua. Então, todo mundo que vem, sendo lá qual for o seu objetivo, escolhe, né, estudar inglês com visto de estudante, porque te permite ficar bastante tempo aqui. O visto de turista, você pode estudar, tá? É permitido dentro da lei, mas em programas curtos, que a gente chama de vacations, que Tá. dura aí de 1 semana a 12 semanas, a 3 meses. Então, isso no caso de alguns árbitros, né? Muitos árbitros já contataram para poder vir, porque já fala um pouquinho de inglês, só quer realmente fazer um Aprimorar. conversation, aprimorar. Então é bem interessante. Tem essas duas formas de vir. Visto de estudante, que você fica bastante tempo, e visto de turista, que te permite fazer, aprimorar aí um vacation program.
Legal. De estudante, ele teria quanto tempo para ficar nos Estados Unidos? Até ele terminar os estudos, na verdade, né? Porque o visto, Fred, para todo mundo entender, ele só serve para você entrar e sair do país. Ele não te permite ficar no país. O que te permite ficar é a sua documentação que chama I-2N, que comprova sempre que você está estudando, que você se mantém estudando. Tem muita gente que fala, eu consegui o visto de estudante, vou entrar e vou ficar. Não, se você não estudar e não seguir as regras, você perde esse status e você fica ilegal. Mesmo com o visto ativo, você fica ilegal. Porque o visto só vai ter a validade mesmo se você estiver estudando e tiver com o seu I-2N ativo, que o I-2N fica embutido nesse visto, tá? Então, 4 anos normalmente eles dão, mas esses últimos casos, estava acontecendo muito deles darem 1 ano, 2 anos. Eu tive uma família que eles deram só 8 meses. Por quê? Porque comprovou pouca renda, contou uma história que não foi muito plausível. Então, tudo depende. O agente consular, ele dá o tempo que ele quiser, mas dá até 4 anos. Se depois desses 4 anos, Fred, você quiser continuar aqui, a única coisa que você não pode é voltar para o Brasil, senão você tem que trocar o visto. Aí que está o problema, né? Aí é muito difícil eles darem novamente para você estudar mais 4 anos. Tem casos que a pessoa consegue. Mas aí, se você ficar no país estudando, você tá legal. Tá, bacana. E só aproveitar, tem gente entrando aqui. O Rodrigo Bragueto, eu vi que entrou há pouco aqui. O Luciano Faioli, Grazi é uma professora. Sidney Fraioli, da Rádio Craque Neto, também entrou aqui. Tem bastante gente entrando. Até teve um recado aqui, a Juliana Ramazotti. Linda, preciso muito falar com você, vou te chamar. Então, a Juliana Ramazotti já está avisando via live que precisa falar com você e vai te chamar. Pode me chamar, gente. Depois de live tem um monte de gente que chama. Eu atendo todo mundo, logicamente, né? Com o meu tempo, porque eu também fico busy aqui. Mas é isso. Olha o grande Fatioli. Perdemos uma profissional da arbitragem e ganhamos uma empresária. Olha lá, Fati. Isso aí, Fatioli. Um beijo, meu amigo. Fatioli, meu amigo do coração. Eu tive a honra. Eu trabalhei com o Fatioli na Jovem Pan. Tive a grande honra de trabalhar. Fatioli, figuraça. A gente brincava muito com o Fatioli. Espremia a gente no estúdio ali, assim, sabe? Ele dá aquele abracinho dele de urso. E espremia a gente ali no estúdio. Era muito engraçado. Figuraça. Bom astral sempre. O Fatioli é um cara bom de estar por perto sempre. Grazi, então, assim, há quanto tempo já está nos Estados Unidos já? Vai fazer 5 anos, 4 anos e meio. Caramba, um pouquinho mais. Você foi para ir já para esse trabalho ou você foi aí para estudar e arrumou esse trabalho? Como que foi o seu caminho e por que você quis ir para os Estados Unidos? Bom, eu escolhi Califórnia primeiro porque Califórnia é onde tem muito time de futebol feminino também. Tá. E eu já tinha um conhecido do futebol, o Beto dos Santos, que é o tio dos Santos, né, que jogam aqui no Galaxy, o Jonathan. E então eu já conhecia ele, aí eu fiz esse contato com o Beto. Falei, Beto, você que é do futebol, me fala aí como que é o futebol feminino, porque eu estou aqui no São Caetano, que na época eu estava no São Caetano como coordenadora do futebol feminino. Sim. E eu queria, na verdade, conhecer times femininos e entender por que aqui nos Estados Unidos a coisa funciona tão bem e no Brasil não funciona. Funciona por um período, 1 ano, sim, acabou os projetos. E eu já estava batendo muita cabeça, já era meu 2º ano no São Caetano, aquela briga com prefeitura, com clube, com uniforme, com chuteira, com bola. A gente não tinha nem bola para jogar, o time ganhando tudo, até paulista. Eu falei, não, deixa eu ir para os Estados Unidos para entender aonde está o segredo, os ingredientes para que eu possa voltar com essa coisa, com novas ideias, né? Ou talvez com um patrocínio daqui, eu não sei. E aí eu fiz o contato com o Beto. Só que chegou aqui, né? Essas minhas visitas nos campos de futebol, porque aqui, Fred Júnior, em cada cidade tem uns trocentos gramados de futebol. E aleatoriamente vai ter nos jogos, todo final de semana. Durante a semana à noite, às vezes, mas final de semana tem desde as 8 da manhã a categoria 3, 4 anos feminino, tá? Tô falando feminino, gente. Até a categoria veterana, que é a minha. Então tem muito time de futebol feminino. Porque aqui é o país do futebol feminino, né? O Brasil é do futebol masculino. Mas os Estados Unidos é a grande potência no futebol feminino. Então é cultural. Elas nascem já com uma camisa de futebol para jogar no seu neighbor, jogar com as amiguinhas da escola. Eles investem muito aqui.
E aí eu comecei a conversar com os pais, com times. Aí, esse contato todo, a federação me descobriu, a federação daqui, me descobriu, a Socal, que eu estava aqui, e me convidou para apitar. Aí eu falei, ai meu Deus, eu tô fora de forma, como que eu vou apitar? Eles, não, a gente te dá um tempo para fazer o teste físico. Aí fui eu lá, ralar, velhona já. Vamos ralar, depois de O comer famoso muito. teste físico, né, Grazi? Olha, meu Deus do céu, isso aí é um trauma. Eu até sonho com teste físico às vezes. Foi maior, eu acho que a fase mais difícil é teste físico. Aí eu consegui fazer o teste físico, logicamente, na época, 4 anos atrás, tinha o tempo feminino, que era mais fácil. Aí eu fiz, entrei no profissional feminino, fiz alguns jogos femininos, fiz alguns jogos masculinos aqui também, e fiz muito regionais. Regionais e college. College é fortíssimo, é que nem Copinha São Paulo aqui. Sim, Onde sim. tem a molecada e tem bastante brasileiro que vem estudar aqui e jogar aqui. Faz um show de bola aqui. Então é isso. Então eu vim porque eu queria, na verdade, entender como funcionava o futebol feminino. Mas eu me encantei com Califórnia e eu comecei a perceber que não ia, que é cultural. Tem coisa que, assim, não vai rolar no Brasil. Eu não Não posso vai. ser hipócrita de falar, né? É. Então eu falei, olha, agora eu vou pensar um pouco em mim, de repente eu continuo um trabalho ou entro num outro trabalho aqui. E com esse negócio, né, do futebol, eu já apitando, eu apitei um torneio da LSI, da Language Systems, e aí eu Hum. conheci a escola, comecei a estudar e o dono gostou de mim e me contratou. Foi assim. Foi desse jeito. E aí você está no marketing da escola, mas Isso. função Brasil, é isso? Você tem que captar brasileiros para a escola, é isso? Seria essa a sua missão? Olha, eu cuido do Brasil, do Departamento Brasil na escola, tá? Quando eu Tá. cheguei, nós tínhamos uns 30% de brasileiros. E eu via uma potência muito grande, porque muitas pessoas precisam aprender inglês. E a Language Systems é uma escola que ela participa de muitos eventos esportivos, tá? Gente, depois eu vou até deixar o site, que é www.intercambionacalifornia.com.br, porque eu fiz esse domínio muito fácil, intercambionacalifornia.com.br, para todo mundo entrar lá e ver, porque a gente participa de evento de surf, skate, futebol, basquete, tudo que vocês podem imaginar. Então, acho que isso ajuda muito no aprendizado. É uma escola bem divertida, bem minha cara, Fred. Pensa assim, uma escola cara da Graziele, que gosta de falar, que gosta de eventos. Então, eu comecei a ajudar nos eventos. Depois Sim. dos eventos, eu fui para o housing. Depois do housing, eu entrei no marketing. Depois do marketing, ajudei nas vendas. E hoje eu já estou em tudo. Eu faço um pouco de tudo, mas eu sou responsável, sim, em recrutar os brasileiros, fazer as vendas, arrumar acomodação, explicar sobre todos os programas, porque tem vários tipos de programa, para quem não sabe nada, zero, e para quem já fala inglês. Então é isso. O bom de trabalhar nesse local, primeiro, o dono da escola é um cara que ele adora ideias brasileiras. Ele gosta muito de receber o aluno brasileiro, porque o aluno brasileiro, ele tem energia, né? E como eu tenho muito contato no esporte, é diferente, né? Quem é do esporte tem uma energia a mais, quer aprender, quer fazer esporte. Então, tudo facilita na aprendizagem. Ah, que bom. E bom que ele tem essa boa avaliação de brasileiro, né, Graça? Porque sabe que a nossa imagem ultimamente não está tão agradável assim, né? Mas você sabe que aqui nós temos hoje, graças a Deus, aí ó, o Brasil superou, em 3 anos passamos todas as culturas até a Ásia, nós somos 70% nos 4 campos da Language Systems. Né? Graças ao trabalho de toda a equipe, não só o meu mérito, logicamente, a oportunidade, né, que o dono da nossa escola me deu, confiou, né? Eu falei para ele, olha, pode deixar que eu vou aumentar nosso time aqui, já que eu venho do futebol, eu vou aumentar o nosso time, os nossos atletas. E tem muito atleta de futebol, Fred, que está se preparando para os colleges, para entrar nessas oportunidades que os colleges aqui na Califórnia dão para aprender inglês. Então, a primeira parte que o atleta, né, que quer fazer uma universidade aqui nos Estados Unidos é aprender inglês. E é muito caro fazer nas universidades inglês. É mais barato fazer inglês numa escola de inglês. Tá? É que nem aí no Brasil, que o pessoal procura escola de inglês e depois vem viajar. Aqui, você já está aqui, é muito mais fácil para aprender, porque você só vai falar inglês. Ô, Graça, você estava contando, você estava explicando em relação aos alunos, né, do brasileiro da trabalho não, você contou que está aumentando e a parte de esporte também, isso ajuda da garotada. Até vou citar, eu entrevistei um dos primeiros lives que eu fiz, foi com o Fernando Leão, que é sobrinho do Emerson Leão,
que tem uma empresa de intercâmbio, inclusive, é Deluca Leão Esportes, e faz com agora à tarde você explicando que o inglês das escolas é como as escolas aqui, escolas de inglês, que é mais em conta do que você fazer na própria no próprio college. É isso, né, Graça? Isso. Você está me escutando bem? Está me escutando bem? Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Você, a sua imagem, às vezes ficou um pouco lenta, mas eu estou te ouvindo. Vamos seguir aí. Vamos seguir. É isso mesmo, gente. É muito importante aprender inglês e também, né, é saber qual que é o caminho certo, né? Não que você não deva fazer inglês nas faculdades. Tem grandes cursos, mas assim é muito mais barato. Mas é muito mais barato, gente. A diferença, e às vezes as pessoas não sabem, né? Elas acabam indo numa faculdade porque acham que vai ter oportunidade só se fizer inglês dentro da faculdade, no caso de um jogador, até árbitros, né? Então, não. Aqui, assim, um segredo para quem realmente quer tentar, talvez, a vida aqui, ser jogador, fora vir com alguma empresa, um empresário. Oi, oi, oi. Foi? Agora foi. Voltou. Tá me ouvindo? Tô. Eu tô com sinal aqui, mas... Mas acontece. É porque live, às vezes no Instagram acontece de terem outras pessoas fazendo, na internet também, e dá umas travadas, é normal. Aí cortou. Você estava... Então, tem algum... Cortou. Você consegue completar o raciocínio? Sim. Então, tem duas formas de você vir. Ou você vem sozinho, né? Aí você começa numa escola de inglês e começa a jogar nos campos que alguém vai te ver. E uma outra também, sugestão, se você tiver parte financeira, é vir com uma empresa, né, um empresário que cuide de toda a tua carreira. A grande maioria, 99,9%, não tem dinheiro. Então é complicado. É um caminho, é uma alternativa de vir com a gente, me contatar, deixa que eu te ajudo. Você estava falando, né? A maior parte das pessoas que vão, é as pessoas que não têm recurso para poder fazer uma coisa mais pesada, entre aspas, de investimento. Né? É por esse lado, né? Por isso que entra eu aí para ajudar, né? Então, você jogador ou você de outro esporte, eu fico aí, eu abro meu profile aí para você me contatar. E assim, você também que quiser também qualquer tipo de ajuda, que sonha em morar fora, nossa, eu fico aqui à disposição para ajudar todo mundo. Que bom. Olha, tive o prazer de participar de uma partida evento Chevrolet na Vila Belmiro, que teve a Grazi e a Maria Elisa com bandeiras. E Horrível Godoy como árbitro. Das lindas, né? Grazi e Maria Elisa com bandeiras e Horrível Godoy como árbitro. Tá aí o Sidney escrevendo. Um beijo. Sidney, saudade desses eventos. Gente, chegou uma parte da minha carreira que eu gostava mais dos eventos do que dos jogos da federação. É verdade, né? Que são mais divertidos, né? É divertido, ninguém te xinga, mais ou menos, né? Porque tem gente que nem na brincadeira não para de xingar. Grazi, então, aí você estava contando, vamos voltar, vamos já falar da parte da arbitragem. Tá, você quer que eu resumo qual parte? Porque eu já nem sei que parte... A gente está falando do seu trabalho já aí você está nos Estados Unidos, foi convidado para trabalhar no marketing. E arbitragem aí? Você chegou a continuar apitando, fazer eventos? Você continua fazendo uma coisa ligada à arbitragem ou agora não mais, não dá tempo para fazer? Eu tive um convite para voltar, mas para a parte de árbitro de vídeo, né, aqui. E eles iam começar os treinamentos, eu comecei a conversar com eles, mas não fechei nenhum tipo de contrato. Eu acho que para apitar, bandeirar, os árbitros aqui são mais novos do que no Brasil, né? Então, assim, já fiz 40 anos, gente, já tô aposentada. Então, na verdade, eu vou só para o árbitro de vídeo se voltar, porque agora a gente não sabe quando que vai voltar, né? O Galaxy, o LA aqui, os dois times daqui já voltaram a treinar, né? Então, já a MLS volta agora também, mês de julho. Sem torcida, Grazi? Sem torcida. Eu vi que eles voltam a treinar. Eu não sei se eles voltam a jogar. Deve voltar também.
Mas é sem torcida a princípio, nem nos treinos, nada. E vamos ver, né? Porque tudo muda, foi o que eu falei para vocês, gente. Cada hora muda a situação aqui, mas é isso. Mas eu pretendo fazer alguma coisa com a arbitragem ainda, tá? Nem que for esse intercâmbio dos árbitros para cá, de forma, assim, para poder ajudar nessa parte do inglês, que é onde eu trabalho, mas paralelamente também para aqueles que querem, de repente, fazer carreira aqui. E a gente tem aí a Karen Calado, que é uma árbitra brasileira que chegou na minha época também, não ela foi jogadora e hoje ela está atuando aqui entrou na Pro, que é a entidade profissional aqui. Tá super legal e é isso. Tô torcendo, tô acompanhando, sou a madrinha dela aqui na Legal. arbitragem. E tem mais árbitros brasileiros aí, Grazi, ou não tem? E seria um campo até ser explorado para os brasileiros trabalharem aí nos Estados Unidos? Os árbitros chegando, tá? Não sei se eu posso até citar o nome, eu acredito que não, porque eu não tenho autorização deles, eu não sei nem como que tá a situação. São árbitros assim que estavam para entrar na FIFA, então aí no Brasil, então tem um assistente que acabou de chegar, foi selecionado lá no Brasil para fazer os treinamentos da FIFA. Ele acabou de chegar e eu estou intermediando essa situação dele mesmo, porque ele fala só um pouco de inglês, com a federação aqui, para ver se a gente pode fazer alguma coisa. Porque, óbvio, todo árbitro que chega aqui, tendo experiência ou não, ele tem que passar pela escolinha, regionais, e subindo, pelos degraus, né? Logicamente que você vai decolar se você já tem uma experiência próxima da FIFA, CBF e tudo mais. Eu vim com uma carta, eu pedi para a CBF me dar uma carta na época, quando eles me convidaram para apitar, para eu pular alguns steps mais rápidos, mas eu passei por todos. Então, tem alguns árbitros já chegando, tem bastante gente querendo vir embora do Brasil, por conta da família, né? Nem tanto por conta da arbitragem, porque a Federação Paulista, que era a minha federação, acredito que é uma das mais bem estruturadas. E com Ana Paula de Oliveira agora com a gente, Tatiane Sacilotti. Brasileiras, mulheres maravilhosas ali no comando. É isso. Por exemplo, o árbitro aí nos Estados Unidos, ele vive só da arbitragem ou é que nem no Brasil, ele tem o seu trabalho mais arbitragem? Não, ele tem o trabalho mais arbitragem. Tá. Então, seria um extra, não é realmente o grande ganha-pão dele, seria um extra. Isso. O árbitro aqui ganha bem menos do que o árbitro no Brasil. É mesmo? Bem menos. Para mim é uma surpresa, eu achava que ele poderia ganhar não tão mais. Não, só na FIFA que não, né? Porque a FIFA é um valor total para todo mundo. Mas, assim, a nível pro é menos. Logicamente, se a gente fizer em dólar, né? Lógico que a gente ganha mais. Se for comparar o real com o dólar, o cara, tudo bem. Mas nesse caso, assim, são menos jogos que ele faz tanto número de jogos que faz um brasileiro, como que é, Graça? Você tem essa ideia? Olha, o árbitro aqui, ele trabalha muito, ele faz muito jogo. Até o árbitro profissional, ele faz regional, porque tem muito torneio. Então, quando eu fui fazer o meu primeiro torneio regional aqui, regional assim, todas as idades da região, vem time de toda a região, brota, gente. É time, é jogo que não acaba mais. Vai cerca de uns 60 árbitros. Caramba. Para você ver a quantidade. Então você apita, o árbitro aqui ele apita, ele bandeira 2, 3, é uns 4, 5 jogos, no mínimo. Mas ele ganha pelo dia, trabalhado pelos jogos? Pelos jogos. Aí você tem que ir lá no mesário, tudo organizadinho. Eles montam as tendas, cada tenda tem um coordenador, tá? E esse coordenador, ele pega e vai anotando cada jogo e vai te direcionando para os jogos. Porque, por exemplo, o coordenador de cada tenda sabe qual jogo vai ser mais pegado e qual árbitro tem mais experiência, e ele faz esse bem bolado. E você fica assinando lá na mesa. Então, eu saía de um jogo, já assinava outro, saía do jogo, bandeirava. Seu cartão de ponto, era ali. Cartão de ponto. E é bem legal. E os pais em volta do campo, Fred, gente, aqui é muito diferente. Aqui os pais sentam em volta do campo e começam a gritar lá pro atleta, faz isso, faz aquilo. Eu ficava brava com isso, eu falava, deixa o filho jogar, né? Eles não mexem com o árbitro, não. Aqui eles são bem... Não mexem? Só se for assim uma coisa muito grotesca, entendeu? Assim, que você não vê uma agressão lá atrás, aí todo mundo te avisa, os pais são legais, eles falam, não. Uma vez eu dei um pênalti aqui, que eu tava apitando o feminino sub-11. E eu dei um pênalti. A menina falou assim, não, juro por Deus, não foi pênalti, não sei o que lá. Até eu voltei atrás, que a menina falou. Você acreditou na menina? Eu falei, então levanta.
Você se jogou, menina? Levanta, stand up, let's go. De tão honesta que ela foi. Eu falei, não, não pode Caramba. ser, que honestidade. A minha vontade Nunca era esteve falar aqui. assim, Nunca. a minha vontade era falar assim, cai e fica caidinha aí. Não vai me Ferrar, né? Já que eu marquei, fica aí. Sai rolando aí. sai rolando. Mas aí eu voltei atrás, os pais, nesse dia, que era regional, eles bateram palma. Mas bateram palma porque eu voltei atrás. Que eu vi, eu marquei, aí, né, eu voltei atrás, falei, não, não, falei para o assistente, não foi pênalti. Mas eu ia dar, eu estava lá longe, aqui, calor de 40 graus, Fred. Já fora do peso, só comendo hambúrguer, eu ia dar o pênalti, mas ela foi tão honesta que eu falei, então vou voltar atrás do lance. Não é pênalti. Aí os pais, muito bem, árbitra. Ainda ganhou mérito. Caramba, que bom. Aí você ia dar um hambúrguer pra menina, né? Aí eu dei meu hot dog no final do jogo, eu dei para ela. Não, eu fui falar com ela e eu falei para ela, eu falei, olha, parabéns pela sua honestidade. Aí ela falou, não, eu que te agradeço de você ter, assim, acreditado em mim, trust me. E aí ficou tudo bem. E aí eu fiquei morrendo de vergonha, né? Não, mas acontece, né? É normal, faz É, parte. Aqui, se fosse acontece. aqui você estava perdida, né, Graça? Se acontecesse esse negócio desse aqui. Porque o que que eu pensei, né? Eu vou voltar atrás, primeiro que é um jogo que não tem tanto, né? Não tem câmera falando, mostrando tudo, não tem Sim. tanta gente me gritando comigo. E ó, pessoal, tour futebolístico. Oi, pessoal, gosto muito deles. E então eu falei, tô brincando aqui, né? A gente não pode levar tanto a sério. Só quem está no nível profissional também, porque aqui muita gente faz por lazer. E eu estava ali brincando, né? Eu já tô fora de forma. Por isso que é importante, Fred, ter um bom preparo físico, porque você perde lance mesmo. Se você não correr, você vai marcar um pênalti achando que era e não era. É que não adianta ter a técnica, né? Ter o posicionamento em campo, se não chegar perto do lance, não adianta, né? Não. Graça, só aproveitando, há pouco a Rosileide Gomes escreveu aqui, para você deixar o contato, você vai falar no final, vou pedir de novo. Mas para quem está acompanhando a gente, está entrando agora, a Graça está falando sobre cursos de inglês, sobre os Estados Unidos, sobre a Califórnia. Qual que é o site? www.intercambianacalifornia.com.br ou entre aqui no meu Instagram, tá? Graziele, _Crisol. Me escreve lá no particular, que eu mando meu WhatsApp, gente. A gente conversa um pouquinho sobre esporte, sobre intercâmbio. O que eu puder ajudar, eu fico à disposição. Legal. Grazi, agora falando assim, arbitragem, o que você fazia aqui no Brasil, em São Paulo. Você tem saudade ou não tem saudade? Olha, Fred, eu entendi que o meu momento na arbitragem acabou. Eu tenho saudade da bagunça. Bagunça num bom sentido, de a Claro. gente poder viajar, né, de comer num restaurante legal, fazer o jogo numa cidade bacana, ser bem tratado. A arbitragem tem uma parte muito gostosa que só quem foi árbitro consegue entender, né? Esse companheirismo em equipe é muito legal. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas que tornaram meus grandes amigos, né, na arbitragem. E eu tenho saudade, mas assim, não muita por causa do teste físico. Era muito dolorido. Traumatizou, né? Não, mas eu tenho saudade, assim, do jogo. É que, assim, hoje eu vejo por um outro lado. Hoje eu quero ser mais espectadora. Eu prefiro coordenar um time de futebol feminino do que voltar para a arbitragem, né? Tá. Eu acho que eu preciso estar bem preparada psicologicamente e fisicamente, coisa que ainda, né, não estou. E aqui na arbitragem, aqui no Brasil, em São Paulo, né? Você apitou em São Paulo, você foi auxiliar de arbitragem em São Paulo. Quais as grandes dificuldades, Grazi, que você via e que eu acho que não deve ter mudado muito de 5 anos para cá, mas assim, quais as grandes dificuldades que você percebia, que você sentia para uma mulher? Primeiro que o futebol é um ambiente machista, né? Nossa sociedade é machista, o futebol é um ambiente machista, há uma dificuldade muito grande, né? Outro dia acho que foi postar a foto do Silvio Regina, Pitana, Ana Paula Oliveira, coisas assim difíceis, né, de a gente ver, né? Trio formado por mulheres. Quando a Silvia foi árbitra, o quanto de pressão que ela sofreu, né, num clássico. E vocês também, como auxiliar de arbitragem, quanto vocês já sofreram de pressão. Então, você consegue enumerar assim, as dificuldades que você sentiu e que você, em contato com as outras árbitras, você sente que ainda, olha, estou vendo que não mudou nada, estou fora há 5 anos e continua a mesma coisa.
que você pode falar para a gente? Bom, primeira dificuldade, eu vou falar de mim, né? Foi o teste físico, que eu peguei as duas mudanças do teste físico, que era aquele 2.400, 2.700, para depois os tiros. Só para explicar, né? Antes do teste físico, vocês tinham que ter os tempos femininos, por exemplo. E agora eles Femininos. cobraram que vocês tinham que atingir os tempos masculinos. Masculinos. Né? Fora o teste mudar. Ele mudou totalmente. Ele era de resistência, depois ele ficou de tiros rápidos. Velocidade. Tá? De velocidade. E aí, essa transição toda, para mim, que nunca fui bem de corrida, nunca gostei de correr, né? Por isso que eu escolhi ser árbitro assistente, para correr fora, correr metade. Esse é o número como a coisa mais difícil para mim. Segundo, né, eu era muito imatura quando eu entrei na arbitragem. Eu entrei sem saber como funcionava o meio. É muito mais difícil você lidar com a sua carreira fora de campo do que dentro de campo. Dentro de campo, você vai lá, você faz seu jogo e vai embora. Esse é o melhor que pode acontecer. Né? E se você errou, você vai passar uma semana chorando, porque todo mundo vai saber, mas depois todo mundo esquece. Né? Agora, essa é uma parte muito complicada também, né? Que mais? Mas quando você fala quando você fala fora do campo, o que é? Não só os testes físicos, você já falou, mas o que é? É assédio? O que seria que você fala fora de campo que era mais difícil do que dentro de campo quando você está dentro de campo? Porque você tem que se privar, né, Fred Júnior, de muita coisa. Por exemplo, eu tive situações que viram, né, eu conversando com o jogador, tiraram foto quando eu fui dar tchau para ele. E aí falaram que eu tinha beijado o cara na boca. Falaram que eu estava namorando um pagodeiro, porque eu fiz o jogo dele, que ele me chamou. Que mais? Bobeira, fotos de pessoas, você tem que tomar muito cuidado, né? Se você vai em balada, se você bebe, se você está com uma garrafinha de cerveja, você é atleta, né? Você não pode dar bobeira. E eu sentia que eu era muito presa, porque eu sou uma pessoa bem festeira, eu nunca escondi isso nem da federação, nem nos meus preparadores físicos. No entanto, que a minha convocação da CBF, eu estava dentro de um cruzeiro. E eu não apareci no teste físico, porque eu estava dentro de um cruzeiro, eu não tinha condição de voltar e ir para um teste físico daqueles, eu estava, né, num cruzeiro. Longe. Longe, ali, dançando, sertanejo. Então, eu optei por isso. Optei por me divertir e depois ver o que ia acontecer quando eu voltasse. Então, por isso que eu te falo que faltou muito maturidade, porque eu não queria me privar de muitas coisas, entendeu? Porque não era o principal na minha vida. Eu sempre falava isso. No entanto, que tem muita gente que já escreveu falando que eu nunca gostei de ser árbitra da Federação Paulista. Não é isso. É que é tudo assim, tem horas que você adora porque você está indo bem, tem horas que você tem dificuldade, você está fora de peso. E fora também, Fred, a gente está falando só de coisas negativas, difíceis, tá? Sim. Você não conseguir se programar assim para ir em casamento de família, batizado, aniversário, viagens, sair para beber, porque a gente é atleta. Né? O árbitro hoje ele tem que treinar como um atleta, senão ele não faz esse teste físico e não vai bem no jogo. Aí você saiu umas 2 semanas atrás, vai mal no jogo, eles te comparam com a saidinha lá e do teu empenho no jogo. Então é complicado, essa parte é complicada. Então, ou seja, assim, não bastava ser honesta, tinha que parecer ser honesta, é isso, né, galera? Sim, e assim, o que vende hoje nós sabemos, né? O que vem de hoje é polêmica. Então, eu não era tão famosa, nada. Só quem me conhece, quer dizer, eu não sou famosa no futebol. Quem me conhece é gente do futebol, né? Então, não era aquela coisa que eu não podia sair, que tinha paparazzi. Não é isso, gente. Eu tô falando dentro do nosso meio do futebol, tá? Eu tinha uma vida normal, eu saía, tal, mas eu tomava certos cuidados. Porque sempre achava alguém do futebol, principalmente nas baladinhas sertanejas, né? Que vai o time todo. Ainda né? mais. Vai, quando você chega ali no camarote, ou seja, lá onde você cruzar, tá o time todo. Aí você tem que sair. Eu não podia ficar num lugar onde tem todos os jogadores de um time que eu podia fazer, né, na próxima escala. Como que ia ficar isso? Então tem que tomar certos cuidados. Né? Mas não é nada também assim, nossa,
que você não vive, né? Imagina, eu aproveitei muito, me diverti muito. Eu só queria ter tido um pouco mais de maturidade, que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu tinha aproveitado muito mais. Então, eu sou muito grata aí à Federação Paulista, ao Coronel Marinho, os outros, né, que me coordenaram também, mas o último foi o Coronel Marinho. Eu dei muito trabalho para o Coronel Marinho, ele sabe disso. Mas assim, eu sempre fui honesta, sempre brinquei, levei bronca, aceitei. E era assim, né? Ele puxava minha orelha. Pô, uma vez no Dia das Crianças, Fred, eu joguei pirulito para as crianças. Eu levei um monte de pirulito no bolso, era Dia das Crianças, eu estava no interior, no Primavera, fazendo um jogo lá. Terminou a partida, o árbitro, peguei, enfiei a mão nos bolsos, joguei assim, gravaram. Aí eu levei uma bronca. O que você jogou para a torcida? Eu falei, era pirulito, Dia das Crianças. Aí já levou aquela bronca, né? Ainda mais o pessoal. Levou aquela bronca danada. Eu conheci o Coronel Marinho na época da Polícia Militar, de comandar a torcida, né? Mas Eu eles também. têm um jeito, né? Daquele jeito mais severo, né? Então eu imagino que você deve ter levado aquela bronca. Não, e eu entrei na polícia também, você sabe que eu fiz o curso da polícia, né? Mas aí eu vim embora, acabei que não virei polícia. Mas o Coronel Marinho teve muita influência nisso também. Eu falei, eu gosto, viu? Eu acho que você é polícia também. Imagina, árbitro e polícia. Essa mulher dá voz de prisão, hein? Qualquer coisa. Eu já adorava prender todo mundo, dar cartão vermelho. Mas eu me diverti muito, Fred, cada história. Tá, eu imagino assim, porque, Grazi, a gente fala, nós jornalistas esportivos, né? A gente também tem essa parte que, de final de semana, de casamento, de churrasco, até eu brinco quando eu vou em alguma palestra que me convidam, eu falo, quem gosta de jornalismo, todo mundo levanta a mão, quem quer ser jornalista esportivo, a maioria levanta a mão, né? Agora, muito mais mulheres, inclusive, tem homens todos, mas assim, mulheres mais levantando mão, querendo ser jornalista esportivo. E aí eu falo, quem gosta de churrasco? O pessoal levanta a mão. Quem gosta de passear na praia? Levanta a mão. Quem gosta de ir pra balada? Eu falei, pode baixar a mão aí. Churrasco, praia, balada. Acabou. Não tem jeito. O jogo é final de semana, não tem como, né? Você ir bem numa transmissão, você tem que estar bem. Não adianta você encher o latão e ir pra balada, você não consegue nem falar depois no outro dia, né? Então, a gente tem que se privar de algumas coisas. É normal, faz parte da profissão. Você acha que se você tivesse, de alguma maneira, ter aproveitado um pouco mais esses espaços que você foi ganhando na arbitragem e que você não quis só canalizar para esse espaço e ter a sua vida social, claro, com cuidados, com reservas, mas continuar a sua vida social, você acha que tinha ido mais longe, Graça? Eu acho que não, Fred. Eu acho que eu já sabia aonde eu queria chegar. E depois eu quis, quando eu me lesionei, né, por causa do joelho, eu operei, e eu tive a oportunidade de assumir ser coordenadora do futebol feminino, né? Eu gostei, eu achei que essa função seria bem, bem a minha cara também. E por ter passado alguns anos na arbitragem, me ajudava nessa função também, né? Porque era eu que recebia até os árbitros nos nossos jogos do São Caetano, né? Então eu já sabia tudo que eles iam querer, já sabia se tinha errado ou não. E às vezes eu até falava para minha comissão, olha, não fala com essa árbitra, a Regildênia, coitada, quando a Regildênia ia apitar meu jogo, eu falava, gente, eu já sei como eu trabalhei muitos anos com a Regildênia ela fica posicionada assim, ela não gosta disso. Então acabava que meio instruindo as meninas. Então acabei que a arbitragem foi a escola da vida, eu falo o tempo todo. Eu tô aqui porque a arbitragem me proporcionou estar aqui, porque as pessoas que eu conheci aqui para vir para cá foi através da arbitragem que eu conheci, né? Fora que a arbitragem, Fred, ajuda você a ser forte, ser positiva, ser engraçada, ser muito responsável. Horário, nossa, cara, como eu aprendi com a federação, você ser pontual, né? Você brincar, mas você ser séria. Nossa, foi a escola da minha vida, foi melhor que minha faculdade de educação física. Juro mesmo, Graças, foi mesmo. Assédio de jogador, ou assédio de dirigente, ou até... você sofreu com isso? Isso existe mesmo na arbitragem, essa dificuldade para... É aquilo que eu citei, né? Da sociedade machista, futebol, um ambiente machista, né? Você sofreu com isso, Graça? Você teve dificuldade em relação a isso ou não? Olha, eu não tive dificuldade. Obviamente que acontece, né? Você tá lá na lateral, marcando escanteio, o cara vem, né? Qual que é o seu perfume? Me dá seu telefone, dá risadinha. Nos jogos festas, né? Que o pessoal acaba bebendo, né? Eu já tive algumas situações embaraçosas, mas devido à minha postura, meu jeito de levar a coisa, né? A sério, a brincadeira, eu nunca me relacionei com o jogador. E as pessoas já sabiam isso, que eu não era uma pessoa que eu ia me relacionar e nem ia
ficar pegando ninguém em jogo. Então eles já ficavam meio assim, porque todo mundo tinha um pouco de medo de mim. E eu sou muito bocuda, né, Fred? Você sabe muito bem disso, você me conhece há muitos anos. E eu dou na lata, né? Então, eu acho que pelo fato de você dar na lata e as outras pessoas verem, elas não têm coragem de chegar perto. Então, é muito menos do que antes, né, Fred? Porque antes de mim veio Silvia, Ana, a própria Maria Elisa começou antes também, a Aline Lambert, nossa, maravilhosa Aline também, competente para burro, me ensinou bastante coisa. A Silvia também me ensinou a ter algumas posturas, né, que eu não sabia ainda como que lidar com as situações. Então, eu tive grandes professoras que me instruíram nisso, né? Porque senão eu ia achar que todo mundo é legal. E não É, é, né? não, Mas não eu é. eu não sofri muito com isso, não, porque eu sou uma pessoa que eu me imponho muito fácil. Né? Eu não sei outras árbitras. Mas eu, assim, na lata eu já dava, não dava nem tempo de ter boato, eu já estava quebrando no meio. Então. Que bom. Assim, quem que você destaca? Olha, esse jogador é super educado. O jogo, quando eu fazia que era ele, eu sabia que é um exemplo de educação. Assim, tem algum jogador assim que para você saltou aos olhos pela educação, assim, postura em campo ou não tem? Teve várias situações, assim, que os jogadores, quando tem um brigando, o outro falar, não, não, vai para lá, oh, não fala com ela, oh, desculpa, desculpa, isso é legal, né, os zagueiros. ah, Olha, eu gosto muito, apesar de ser corintiana roxa, eu sempre fui corintiana, tá, gente? O Coronel sabia, eu falava pra ele, ó, Coronel, não põe eu no Corinthians, eu gosto, eu sou muito corintiana, eu não consegui, Coronel. Não, brincadeira. Eu fazia alguns jogos do Corinthians, mas não profissional. E eu fiz um jogo do Marcão, e eu gostei muito da postura dele, ele era muito legal. O Marcão é gente boa, né? Ele é Pena muito que é gente. palmeirense, mas assim, gente boa pra caralho. Ah, o que mais, gente? Eu não sei quem. O Ronaldão do São Paulo. Eu tô falando Zagueiro? o zagueiro. Das Sim. antigas, tá, gente? Porque eu já sou mais Claro. velha, né? Da atual, nem lembro quem que tá jogando, nem tô acompanhando tanto. Ah, é no Mas tempo que ele, você trabalhou. desse pessoal, que o Ronaldão é muito legal. Quem mais que eu gosto? E os mala, então? E os mala, Grazi? A gente leva Quem é o primeiro? mala? Neymar é mala pra caraca. Desculpa, É mesmo? Neymar, mas nossa. Não, olha, quando eu comecei, eu não sei como ele está agora, tá? Mas quando eu comecei, eu fui crescendo com ele e ele também subindo. Tudo bem que ele decolou, né? Mas eu fiz um jogo dele numa situação que ele caía muito já na área. Ele estava lá no sub-13, ele só caía. E Ele eu já tive um. caía no sub-13? Já caía, só caía. E eu já sabia dele. Eu falava, gente, esse moleque vai só cair do meu lado. Só que eu tive um lance com ele muito interessante, que ele caiu e o árbitro estava lá do outro lado, porque a sub-13 os árbitros estão iniciando. E ele não voltou, o árbitro. E aí ele virou para mim e fez assim, tá cega. E ele levantou e veio para cima de mim. Caramba. Magrinho, assim, baixinho. Hum, Eu falei, moleque, hum. abaixa sua bolinha aí, que você não joga porcaria nenhuma. Olha eu. Você não vai chegar a lugar nenhum. Ainda fiz assim, ó, pra ele. Você não vai Caramba. chegar a lugar nenhum. Hum. Passou uns anos aí, uns 3, 4 anos, o cara já tava no profissional aí, na hora do hino, né? O cara Uhum. passa falando, né? Cumprimentando. Eu falei, ai meu Deus, ele vai lembrar, ele vai lembrar. Aí eu passei assim, né? Ele passou, não falou nada. Mas ele Mas é já, na mala. caramba, no sub-13 já se jogava já. Já, ele dava trabalho para arbitragem, mas a gente já sabia quem era ele, né? Sim, Ele já era muito famoso, ele tinha toda uma torcida lá claro. no Rei Sim. Pelé dele. Ele se destacava, né? Mas eu não caía nele, na dele. Eu não caía, ainda fazia assim, ó. Ah, já Você não vai encostava. chegar em lugar nenhum, Neymar, falei. Espero que um dia ele lembre disso. Não, mas é legal saber essas coisas são legais de saber, esses bastidores assim do futebol, É, tem que é muita legal. coisa que nem o Lucas também. Eu peguei o Lucas jogando no São Paulo. Hum. E o Lucas tinha perdido uma Copa São Paulo, acredito que era a Copa São Paulo. Teve um torneio que o São Paulo perdeu. E o Lucas chorava, menina. Chorava assim. O Lucas e mais um outro zagueiro que jogou na seleção, esqueci o nome dele. E era a Copa São Paulo. Ele chorava, eu fui lá abraçar ele. Eu levei uma bronca da federação. Terminou o jogo, os meninos ficaram chorando. Eu fui lá abraçar eles, que eu fiquei com dó. Claro. A gente tem sentimento, É né? óbvio. Foi Eu já consolar. parei jogo por causa de pato andando. Eu falava, não, para o jogo, vai matar o pato. Qual de pato? Cara de pato era uma família inteira. Só veio ali, quá, 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 no interior paulista, né? Pra variar, em Piracicaba. Tava lá em Piracicaba, aí daqui a pouco vem, quá, 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 quá. Falei, cada um tá vindo isso.
Dali a pouco eu vejo um pato, Fred, com os patinhos, e o jogo lá do outro lado. E eu assim, ó, pro quarto árbitro, e nada do quarto árbitro, não tinha bandeira eletrônica na época. Quando o ataque veio, eu entrei com a minha bandeira, comecei assim. Aí o árbitro, o que aconteceu? Eu falei, o pato! Vamos tirar o Família de pato. pato! Corpo estranho no jogo. Aí o árbitro falou, meu, você parou um ataque por causa do jogo comendo e você parou por causa de pato. Foda do pato. Falei, não. Ô, já parei por causa de pato, perereca, burro. Nossa, já. Burro de campo? Não, isso era no feminino, segunda divisão, em Taboão da Serra. E eu tava num. Meu, eles mandavam futebol feminino para um pior campo que você pode imaginar, né? Que a federação que escolhia o campo na época. Nossa. Não sei se não tinha campo, se não sobrava campo, não sei o que acontecia. E eu fui para um lugar, era a segunda divisão do feminino. O árbitro ainda estava estreando, e quando eu olhei para trás, toda a torcida ria. E eu falava, gente, aconteceu alguma coisa com o meu short, porque era aquele short amarelo. Você lembra de todo amarelo que a gente tinha? Lembro. Parecia um fandangos. E todo mundo apontava. Nossa, parecia um fandango, Cheetos bolinha. E o pessoal apontava, quando eu olho para trás, um burro atrás de mim, um burro. Um burro? Fred Júnior, um burro daquele jeito ainda. Nossa. Eu tive que parar o jogo, eu não conseguia bandeirar. Eu falava, gente, tira esse burro, vai saber o que esse burro vai fazer. Vai invadir, vai me morder, sei lá. E parou o jogo para tirar o burro dali. Eu chamei lá o tiozinho caseiro, porque não tinha vestiário, não tinha nada. Sim. E aí eu chamei o caseiro, veio o tiozinho lá, laçou o burro e tirou. Porque não tinha condição, não tinha cerca. Ele ia me pegar, sei lá, me dar um coice. Aí, Graça, tô falando, eu acabei de falar do Fernando Leão há pouco aqui, ó, que tem a sobrinha Emerson Leão, que tem a empresa de intercâmbio esportivo. Legal, Fernando. Tá aí, ó. A Graça está na Califórnia aí, um curso de inglês, já a gente faz um meio campo aí. A gente faz Vou fazer o meio campo, Fernando. Te mando uns atletas aí. Ô, Graça, só aproveitando essas histórias de arbitragem, né? Aí você falou perereca, mas perereca, e aí? O que é isso? Olha, eu não sei identificar perereca e sapo, tá? Porque era um sapo muito parecido com uma perereca, mas ele não era tão grande. E aí ele entrou pulando, eu saí correndo. Aí veio o ataque, eu já não tava lá. Aí os caras, cadê a bandeira? O goleiro, né? A bandeira saiu correndo. O árbitro achou que eu tinha tido dor de barriga. Eu falei, não vou voltar, tem uma perereca lá. Aí eles foram lá catar a perereca, o sapo, não sei. Porque eu não ia bandeirar com réptil ali, eu tinha medo. Eu tive o cacho de abelha também. O cacho de abelha ficou famoso, saiu no Jornal da Cidade. Cacho de abelha também? No escanteio. Não, no escanteio. Não? Aí foi escanteio, eu fiz assim, ó, tá! E bati na bandeira de escanteio. Aí a bandeira fez assim, dali a pouco, Fred. Aí eu comecei assim, ó, bater. Aí o árbitro parou o jogo, ele falou, corre, eu corri. Isso aconteceu também com o árbitro. Eu vi que teve um jogo também da federação, faz pouco tempo que teve, né? Um monte de abelha voando, meu Deus do céu. Outro dia eu conversei com o Sereta, eu tava no jogo, ele foi mordido pelo cachorro em Campinas. Eu também fui. Ah, não, foi com o Sereta. Eu fui na final da Copa Kaiser. Copa Kaiser. Foi 2000 foi com o Salvio apitando, a Maria Elisa bandeirando do assistente 1, eu atrás. Final da Copa Kaiser, você sabe como que é, gente. Quem não sabe, o árbitro tem que apitar uma final da Copa Kaiser, que é muito emocionante. Aí começou, faz parte da carreira. Tem que estar, apitou Copa Kaiser. Desafio do Galo, eu fiz desafio do Galo, gente. Copa Kaiser também, fiz finais. Copa Kaiser eu acho que fiz umas 3 finais. E nessa final, tava terminando o jogo, Fred. Aí começou, tá. E o jogo terminando, o pessoal atrás que tava ganhando. Aí eu peguei meu quadrilzão, né? E eu fiquei assim, tá. Quando eu fiz a rebolada do tchan. O cachorro. Invadiram. Invadiram? E Coronel, todo mundo assistindo o jogo. Marco Polo Deonero tava lá no jogo, todo mundo. E eles não entenderam porque todo mundo invadiu. Aí mais tarde foram ver o que tinha acontecido. Lógico que ninguém me culpou. Mas, assim, eles viram que eu dancei e eu acho que eu aticei mais o pessoal a pular. No que pularam, o cachorro da polícia veio e crau na minha chuteira. Aí eu saí dando risada, eles queriam fazer boletim lá. Eu falei, não, foi uma mordidinha. Aí quando eu tirei, eu vi que tinha uma mordida. Então, mas eu causei, né? O Sereta está nos Estados Unidos também?
O cachorro deu uma bela mordida nele. Dele, mas ele era o quarto árbitro. Eu tava nesse dia em Campinas. O cachorro do nada, foi lá e pum, nele, assim. Da polícia ou um outro cachorro? O cachorro da Polícia Militar. O meu também foi da Polícia Militar. Até você quer fazer um BO com outro cachorro. Fazer um BO com outro cachorro. Não é, porque como foi uma briga generalizada na Copa Kaiser, eles tiveram que pegar o depoimento de todo mundo. E queriam saber se né, o que tinha acontecido pro pessoal pular. Eu falei, eu não sei. Por que esse pessoal resolveu pular? Eu não vi, não sei. Depois... Depois ela na Grazi, ele deu... Chama a Grazi. Não tem muito. Teve muita coisa legal. O portão caiu na minha cabeça. Portão? Da Portuguesa Santista. Mesmo? No Campo da Briosa? Quando eu fui entrar, ele puxa para dentro, eu puxei para fora. Aí quando eu puxei para fora, puxei para o lado do campo, alguém me chamou, fiz assim, ele voltou, Satum, e aí eu desmaiei. Tiveram que chamar o jogo para começar, TV Tribuna, esperando a Portuguesinha de Santos. TV Tribuna gravando lá e me gravando lá, caída, assim, ó. Aí eu fui pro jogo. Primeiro impedimento que eu marquei, os caras, não, ela não tá batendo bem, não, o portão bateu na cabeça dele. Ai, gente, foi muito engraçado. E olha, eu fico até amanhã contando as histórias. Não, mas o legal é contar a história, viu, Grazi? Quando a gente tem história para contar, que é legal. Uma dificuldade que a gente sempre percebeu, nós como repórteres, observando a chegada da equipe de arbitragem, quando tem uma mulher fazendo parte da equipe que vai apitar, é o vestiário. Porque não existe vestiário feminino para árbitro. E aí, Grazi, como que é? Vocês combina? Primeiro vai a gente se trocar, depois vai os homens. Primeiro a mulher, sempre eles deixam a mulher ir, aí a gente se troca, né? Usa o banheiro, tal, piriri, depois eu saio, eles entram. A gente, né? Mas é uma situação meio chata também, né? Chata, né? Porque é duro que às vezes no intervalo, por exemplo, você quer voltar a fazer um xixi, né? Eu não gosto de ficar fazendo xixi, o pessoal me escutando fazer xixi. Homem já não liga, mas mulher liga, né? Às vezes eu quero tirar a camiseta e aí, né, não é legal. Eu já peguei vários árbitros de cueca, assim, quando eu fui entrar, assim, sabe? É difícil. Tem situações... E quarto árbitro, então, quando você vai fazer quarto árbitro para time de futebol masculino, tá todo mundo de cueca e eles, não, entra. Fica normal já, né? Mas eu sou bravo e falo, não, pode pôr a roupa aí, gente. Só vou entrar na hora que puser roupa. Que isso? Safadeza é essa. Mas às vezes pega, né? Às vezes sem querer, você acaba... Ainda mais você contando histórias do interior, que, claro, com todo respeito, não é para falar mais, assim, os estádios têm menos estrutura que os estádios aqui de São Paulo, da capital. Mas já não tem vestiário, né? Só para mulher árbitra, né? Não, e eu vou te falar, gente, por favor, se vocês estão escutando aí no interior, pelo amor de Deus, pelo menos troca essa privada aí e o flush, como que chama? Porque não funciona as privadas, gente. Aí é duro, hein? A descarga. Eu tinha esquecido o nome em português. A descarga, gente, é uma situação muito ruim. Ainda mais questão de higiene, ainda mais para mulher, pô. É mais difícil ainda do que para homem, né? Tem algumas questões que nem hotel, como o árbitro ele ganha uma diária, a grande maioria dos árbitros quer economizar. Então vai para algumas cidades e quer ficar em pousada, vai de uma estrela, que não tem nem estrela. Eu não, Fred, eu ia para ficar num hotel gostoso, tomar um café relaxado. E os árbitros ficavam possessos. Tinha árbitro que falava, ela é muito fresca, eu não gosto de fazer a escala com ela. Eu pegava avião, pô. Eu ia 2 finais de semana direto para Araçatuba, aí não dá, né? Aí eu pegava avião, falava, eu vou perder essa taxa, mas eu vou de avião, tranquila. Eu ia, encontrava os árbitros lá. Os caras 6 horas de carro, 8 horas, você já... Não, eu já estava lá com o meu café da manhã, tudo bem que eu não ganhava nada, mas eu estava ali. Porque assim, Fred, o jogo da federação me ajudava financeiramente, sim. Mas o que eu ganhava mais dinheiro, que você sabe, eram os jogos festivos, né? E eu estando ativa na federação, me surgia mais jogos festivos. Então, quando eu não ganhava o dinheiro da federação, porque eu queria a minha mordomia, vamos dizer assim,
Dava horas por elas, porque depois eu tinha final de semana que eu estava fazendo jogo festa, estava ganhando o triplo da federação, entendeu? Eu gostava Os muito jogos de jogar. festivos assim, qual que você gostou mais de ter feito, Grazi? São vários. Odebrecht, né? Odebrecht lá na Costa do Sauípe. Ah, é? Você fez lá? Fiz, eu fui com a nata só, né? Foi eu, Silvia Regina e Marilisa. Nós fomos e foi minha primeira viagem grande assim para fazer eventos e foi muito legal. Comi pra caramba e descobri o quarto do Dunga e a gente combinou todo mundo de pôr tudo na conta do Dunga, né? Aí todo mundo descobriu o quarto dele. No final do evento deu R$ 38.000. Nossa, a Mas estava conta dele. combinado, todo mundo combinou, né? O Careca, o Ronato, todo mundo combinou, o Bebé, tava todo mundo. O Nossa. Mário, Marcelinho, todo mundo falou, ó, gente, tudo que vocês pedirem na piscina, põe no 23, 28. Eu falei, mas por quê? E assina lá Dunga. Aí a gente fez todo mundo isso. Nossa. Porque assim, o cara do evento, o Dunga na época era técnico da seleção brasileira. Então o Dunga não podia Sim. nem sair do quarto. Ele ia pra piscina assim, disfarçado. E aí, porque eu pensei, todo mundo queria falar com ele, né? E ele? Levou de boa? Ele ficou. Ah, de boa, porque aí o cara do evento viu, né? Viu que todo mundo tinha colocado as coisas no quarto dele. Porque se fosse eu, primeira vez que eu tô indo, imagina que eu vou ficar comendo camarão e pondo no meu quarto, o cara do evento ia falar, meu, que menina folgada. Mas no quarto do Dunga ninguém sabia. Então a gente vinha com 5 porções de uma vez só. Assim, você assinou lá? Assinamos, 23, 28, quarto do Dunga. E ele quis Grazi, matar a gente. na arbitragem deu para fazer amizade? Você pode assim, olha, eu tenho amigas na arbitragem, porque assim, uma coisa é ser companheiro de trabalho, colega. Amizade mesmo, deu para fazer na arbitragem, Grazi? Deu, deu. Bom, a Tati é minha melhor amiga, né? Tatiane Sacilotti. Ela é minha Sim. melhor amiga. A Aline, também eu tenho bastante amizade. Maria Elisa. A Ana, pô, a Ana não para, né? Não dá nem para Sim. ser amiga da Ana Paula, porque não dá tempo. Ela não tem tempo para CBF ser para a minha amiga. federação. É. Né, a Ana, sim, eu tenho um bom relacionamento com a Ana, mas é falta de tempo porque ela sempre esteve muito ocupada. A Silvia é um pouco mais fechada, né? Mas também sempre fui muito amiga dela. Mas eu acho que mais a Tati, de mulher, né? E Claro. homens, o Dedimar é o meu melhor amigo, né? O Dedimar, ele jogou, né, no Santo André também, Sim. morou em São Caetano. O Dedimar é meu melhor amigo e ele era zagueiro, né, na época ali. Então, é legal, né? Teu Pavão também, de São Paulo, também considero um grande amigo. Birubiru, meu pai da arbitragem. Eu tenho bastante amigos na arbitragem. Eu acho que eu fiz mais amigos do que outras coisas, sabe? Foi Inimigo não. importante. Inimigo não. Não, eu acho que o único que não gosta muito de mim, É o Neymar. eu acho que não, eu acho que o Neymar nem sabe que eu existo mais, né? Nem lembra de mim. Tomara, né? Porque eu fui só super folgada com ele. Ah, tem uns jogadorzinhos aí que eu não faço muita questão de ter amizade, cruzava em alguns eventos, mas falo com quem também é legal comigo, né? Ah, Ah, então, inimigos eu isso não é tenho nenhum. Só não mais gostava muito importante. do Rogério Ceni no gol. O Rogério Ceni no Que gol, ele bom. é complicado com a arbitragem. É mesmo? É. Ele enchia muito? É que os goleiros, eles ficam muito perto da árbitra, né, na hora do tiro de meta. Então, eles reclamam bastante com o assistente, né, do lado deles. Sim. E o Rogério era o mais malinha para reclamar. Um dos complicados, né? Um dos complicados. Faz parte, né? Sempre tem alguém que mais. É, sempre tem alguém mais complicado, mas tem, gente, o Marcão, por exemplo, é muito gente boa, Ele é. né? Silvio Eu Luiz tenho também, legal. Tem motivo do bastante jogador que é muito bacana, assim. Que é cara, se termina o jogo, o cara vai lá te cumprimentar, sabe? Ou que é legal fora do jogo, né? Não, com certeza. Ô, Grazi, claro, você falou bastante assim, dos bastidores de arbitragem, sobre a arbitragem em si, tudo. Você está aí nos Estados Unidos e aproveitando esse momento que você está tendo de crescimento profissional de um lado, né? E focando também nesse lado esportivo. Você pensa em voltar ao Brasil ou você não vê isso a curto prazo, você voltar ao Brasil? Não penso voltar para o Brasil agora, né? Mesmo porque agora eu tô
com outros planos, né? Com certeza vai vir coisas mais relacionadas a esporte. Por conta disso, eu também quero ficar fora a escola, que eu trabalho hoje, eu adoro o meu trabalho. Brasil só para passeio. Dezembro eu tive um convite para ser coordenadora de um time de futebol aí dos grandes 4 times de São Paulo, para ser coordenadora, mas eu não quis ser, porque eu não queria largar o que eu já tinha aqui. Porque eu Era sei do que Corinthians, não? Não era do Corinthians. Corinthians talvez eu aceitaria, não, mas não era do Corinthians, não. E eu tinha medo, né, de aceitar na verdade, eu tenho medo de aceitar participar de algum projeto no Brasil, porque eu não sei se a vida vai ser longa aí, né, dos projetos brasileiros. Eu tenho acompanhado, né, hoje com as meninas todas aí na CBF, na federação e tudo mais, mas mesmo assim a Pellegrini e tudo, mas mesmo assim eu só acredito vendo, entendeu? Acho que falta muita coisa ainda para o futebol feminino. Senão, nossas técnicas não estariam aí fora do Brasil, né? Com certeza. A experiência que você teve no São Caetano, na coordenação do futebol feminino, para você, você viu a realidade do futebol feminino, né? Porque a gente fala, teve um Mundial, foi sucesso de audiência, agora os clubes são obrigados a ter, obrigados, né? Não é porque eles querem ter, tem que ter, não, eles são obrigados a ter times femininos e nesse momento da pandemia, estão falando que não vai ter base, e feminino corre muito risco de não ter nenhuma competição, né? Ou seja, Sim. quando vai cortar, quem sofre na carne exatamente é o feminino, por exemplo. E não se aproveita os momentos, a gente teve várias épocas para se aproveitar e não se aproveitou para dar um incentivo a mais ao futebol feminino crescer aqui no país. Você viu a realidade. Você acha que vai mudar, Graça? Você acha que em curto espaço de tempo, você acha que muda o futebol feminino no Brasil, com essa obrigatoriedade de ter se forçado ao time grande ter um time, ou você vê com certas ressalvas aí, essa mudança não deve ser tão rápida assim? Eu não gosto muito dessa palavra você é obrigado a fazer, porque eu acredito que ninguém é obrigado a nada, né? Quando você é obrigado a fazer, fica uma coisa chata, né? Mas, de outro lado, tem um lado bom. Talvez eles tiveram a intenção, né, de incentivar os times a fazer um time feminino, né? Deveria ter, talvez, um incentivo onde viesse junto com esse incentivo uma parte da verba do masculino para esse time. E, na realidade, isso não acontece, né? E eu sei disso porque eu estava coordenando times de futebol. Então, eu sempre briguei muito, apesar da oportunidade do time, né, querer ser nosso patrocinador, o benefício foi mais para eles, porque a gente ganhava tudo, né? Tinha boas atletas, Maurine, Bárbara no time. Só que o que a gente ganhava com isso? Atraso de salário, marmitas super mal feitas, dormitórios horríveis, o cara sumiu com a nossa verba, desapareceu. A gente sofreu assim muito, teve um ano assim que não dava. E eu ficava lá brigando, me desgastando, indo brigar com o presidente, com a prefeitura. Eu cheguei, Fred, aí no gabinete do prefeito de São Caetano. O Tortorello? Não, era o de cabelinho branco. O último, antes desse, é o... O que era ligado com o pessoal do clube, do São Caetano. Era o... Putz, esqueci, gente, se alguém me lembrar, eu esqueci o nome dele. Mas eu cheguei aí e falei, olha, não dá, sabe? Eu falava para ele, não dá, vocês estão fazendo... Vocês querem que eu assine um negócio aqui falando que tá chegando, mas não tá chegando. Cadê as coisas que tem? Eu só vou assinar essa porcaria de papel na hora que chegar na minha mão. Eu vou receber a bola? Tá, cadê as bolas? Não tem essa coisa, assina, depois a gente manda. Não. Ou que nem não mesmo. Me faz um relatório que vocês... Não, cara, não é assim. Eu vou fazer um relatório do que está acontecendo. Eu não vou mentir por conta de nada. Entendeu? Então eu briguei muito, eu bati muito cabeça, Fred. Então, cara, era um time bom, era um time onde tinha menina de seleção brasileira. Você imagina time menor lá no interior, sabe? Pô, a gente era muito desnível dos times. A gente fez um jogo contra a Juventus, acho que uma época. Pô, o meu time do São Caetano só tinha menina de seleção. O Juventus com menina de 14 anos começando a jogar agora. Metemos uns 20 em cima das meninas. Cara, eu falei, vamos acabar esse jogo, cara. O que vai acontecer com essas meninas?
Como que um torneio permite isso acontecer, sabe? Né? As meninas tudo novinha, que incentivo elas vão ter. Aí eu fui lá no vestiário delas e falei com as meninas, eu falei, ó, vocês jogaram muito bem, vocês têm que entender que o nosso time tem uma estrutura, tem meninas que já têm mais experiência, eu sou coordenadora, então eu queria dar parabéns para vocês. É isso, é incentivar essas meninas, não, Claro. cara, dar tiquinitos para as meninas comer com arroz, cara. Eu sei de time que estava comendo tiquinitos com arroz. Ah, e aí vai falar que é tudo maravilhoso? Não, então eu saí com uma impressão do Brasil que falta muito, tá? E conversando com algumas pessoas, dizem que está melhorando, né? Então eu espero que melhore, eu espero que não seja uma fachada, tá? Eu não quero falar porque eu não estou aí no Brasil. Então eu Eu tô vou te dar falando. um exemplo, Grazi, que a CBF deu o dinheiro para os clubes ajudarem o time feminino, a parte feminina agora na época da pandemia. Tem clube que pegou uma parte para ele e deu uma metade para o feminino. Mas eu não Era tenho dúvida. integral. Pega metade e deu a outra metade. Ô, Fred, eu não tenho dúvida que isso acontece há muito tempo. Eu não tenho dúvida. Porque eles vão achar que a prioridade é para a categoria de base, para o sub-11, whatever. Não estou nem falando profissional, tá? Sim. Então isso aconteceu comigo. Ah, mas é porque os juniores vai jogar, precisa da. Eu brigava por causa do negócio do Gatorade. Eu tinha que ir lá na casa do cara, bater lá, dar um negócio de Gatorade, que tinha um para 5 categorias. E não era com Gatorade, tá? Porque eu tinha que comprar água. Era o barril só do Gatorade. O barril só. Cara, eu cheguei a um ponto que eu fui lá comprar os Gatorades, as águas. Eu vou levar um engranado do meu dinheiro, porque dane-se essas meninas aí ficar tomando nada no jogo. Vai saber, né? Ai, sei lá, e vinha tudo sujo. Eu falei, ah, não, vamos fazer o negócio direito. Aí eu conversei com a prefeitura, falei, gente, eu tô saindo. Eles, nossa, mas por quê? Ah, porque ele chega, cansa, gente, não dá. Não dá, é frustrante para mim manter uma menina aqui de seleção. E se o salário dela não chega, é para mim que ela vem cobrar. Ela não quer saber, né? Mas dentro de todos esses problemas, eu tive uma estratégia muito boa. Graziele, pessoalmente, nas grandes empresas e pedi patrocinador. Cada um deu um pouquinho, pagamos as meninas no último ano que eu fiquei no São Caetano e foi tudo maravilha. Né? Então, dá para fazer, mas você tem que correr atrás, né, também. Grazi, eu não quero tomar mais seu tempo, você está apenas na Califórnia. Tá um tempo bom, ainda dá para você aproveitar ainda. Eu aqui já são 8h20, já quase 8h20 da noite, você dá tempo aí para aproveitar um pouquinho. Eu não vou também ser tão cruel com você, mas eu quero agradecer a sua atenção mais uma vez, Grazi. Eu que uma vez você participou lá do Sport Show com o Vanderlei Nogueira, aquele primeiro contato que eu tive com a Grazi, isso em 2010, viu, Grazi? Fui pesquisar para lembrar, 2010, nossa. 2010, faz tempo já. Faz tempo, 10 anos. 10 anos. Meu Deus, eu tinha 30 anos. Aquela entrevista lá na Paulista, então faz muito tempo. Então, Grazi, quero agradecer mais uma vez sua atenção. Aproveite para quem está vendo a gente, que vai ver essa entrevista ficar salva no IGTV, vai para o meu canal no YouTube. Quem tiver interesse de estudar nos Estados Unidos, ir para a Califórnia, para sonhar em estudar, melhorar o seu inglês, quem sabe mudar a vida, né? Mudar o que pensa, que está passando aqui no Brasil. O que você pode falar para o pessoal que está assistindo agora? Eu quero agradecer mais uma vez. Legal, gente. Obrigada aí pela oportunidade, Fred. E eu fico aí à disposição a todos vocês que querem saber um pouquinho como é viver aqui na Califórnia, vir estudar, vir passear. Eu fico à disposição aí para atender todo mundo, tá bom? E, ó, então, qual é o site? Qual é o site, Grazi? www.intercambianacalifornia.com.br ou me chama aqui, tá bom? Legal. Grazi, obrigado mais uma vez, viu? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado, viu? De nada. Olha, desculpa aí a internet, gente. A gente está muito longe. Eu acho que foi esse problema. Ó, se tá dando problema aqui, se tá dando problema aí na Califórnia, você imagina aqui no Brasil. Mas, verdade. Grazi, aproveite a praia aí por mim aí. Obrigadão. Obrigado. Tchau, meu amigo. Tchau. Obrigada. Tchau, galera. Valeu, obrigado. Agradecendo a Gabriele Crisol, que conversou com a gente aqui na live A Bola Não Para.